Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Que Deus te abençoe grandemente e que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre sua vida e também sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Hoje vim aqui mais uma vez para compartilhar um testemunho de uma experiência sobrenatural de nossa irmã Dineia Alves, onde ela relata ter tido a experiência de quase morte e visitado o inferno e o céu. Durante a experiência, ela descreve um momento em que sentiu o frio subir em seu corpo enquanto os médicos tentavam salvá-la. Ela então relata ter visto uma luz intensa e ouvido uma voz dizendo que aquele não era seu lugar. Em seguida, ela desce para um túnel escuro e tem visões do abismo do inferno, reconhecendo seus pecados e clamando por misericórdia a Deus. E em seguida, ela encontra Jesus, que a resgata e a devolve à vida física. Durante a experiência, ela recebe uma mensagem para testemunhar sobre o que viu e alertar as pessoas sobre o pecado, a necessidade de santidade e discernimento espiritual nas igrejas. Ela adverte contra os falsos evangelhos da prosperidade e enfatiza a importância de seguir a palavra de Deus para garantir a salvação. Mas antes, peço a você, meus queridos irmãos, que assista a este vídeo com muita atenção até o final e nos ajude deixando o seu like. E se você ainda não é inscrito neste canal, convido você a se inscrever gratuitamente e fazer parte dessa família abençoada por Deus. Amém? Agora ouça este forte testemunho com a nossa irmã Dineia Alves e sejam edificados. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Esse testemunho, ele é verdadeiro, ele aconteceu e após várias chamadas, Jesus Cristo havia feito promessas para a minha vida e eu sempre rejeitei esta chamada. E sempre, desde os 6 anos, eu já comecei a louvar na igreja. Até os 15 anos, então eu fiquei na igreja, eu louvava, participava de uma banda da igreja, né? A igreja tinha uma banda, então ali participava, mas saí da igreja e fui para o mundão, viver tudo que é tipo de pecado aí no mundo. E o Senhor Jesus Cristo sempre chamando, sempre avisando. E a última vez que o Senhor fala comigo, eu estava num país vizinho, no Paraguai, e o Senhor usou uma irmã que eu nem nunca vi na minha vida, foi a primeira vez que eu vi, e o Senhor Jesus Cristo, através da boca dela, falou para mim que o Senhor tinha marcado o encontro comigo. Eu, querendo ou não, ele tinha marcado esse encontro, e que eu retornasse ao caminho, que o Senhor queria me usar na terra, ele queria me usar através dos louvores, pregações, e eu não dei muito crédito e fiquei no mundão. Cantava à noite nos barzinhos, então assim foi vindo uma vida de pecado e rejeitando a Cristo. E quando foi 1996 eu retorno ao Brasil e o Senhor, em uma noite, ele fala assim para mim. Eu estava num baile e ele fala comigo ali naquele local mesmo. Ele fala para mim voltar para minha casa, que ele tinha marcado o encontro comigo. E pela terceira vez
eu obedeci a ordem do Senhor Jesus Cristo e fui para casa. Mas ali a noite se passou, nada aconteceu e assim amanheceu o dia, eu me arrumei para ir para o trabalho e saí para o trabalho. E pensei, mas o Senhor falou que marcou um encontro comigo, mas como que vai ser esse encontro? Eu tinha pensado que seria durante o sono, à noite, que seria algo tranquilo. E quando eu caminho uma quadra, de repente vem um sangramento. Do nada, me deu uma hemorragia. Eu estava boa, eu estava indo para o meu trabalho e seria mais um dia de trabalho e retornaria para casa. Então esse dia aí não aconteceu. Daí eu peço socorro, me levam para o médico, para o hospital. Chega lá, o médico começa a fazer os procedimentos e ali eu pensava comigo, daqui a pouco ele me libera, eu vou para o meu trabalho. Assim eu estava pensando, eu não tinha me desligado das coisas terrenas. E nesse momento começa um gelo subir para os meus pés e vai subindo até a altura do pescoço. E ali eu não ouço mais os médicos conversando, as enfermeiras. E nesse momento surge um clarão muito forte que chegava a doer os meus olhos. E eu penso nesse momento, mas por que eles ligaram todas essas luzes aí, esse clarão, para que isso? E nesse momento que eu penso assim, eu não sabia que Jesus Cristo já estava ali na sala de cirurgia, marcado este encontro comigo ali desta forma. E quando eu penso assim, automaticamente aquela claridade diminuiu um pouco, mas era uma claridade muito forte, não tem como explicar. É como João descreve que Deus mostrou coisas inefáveis para ele. Então tem coisas que não tem nem como explicar. E nesse momento se passa como se fosse um filme da minha vida. Eu sei tudo o que aconteceu desde a minha infância até aquele exato momento, e Jesus Cristo, ele passa tipo ser um filme assim, e eu me envergonho e eu sei que é real aquilo, que é verdade aquilo. E nesse momento eu falo, meu Deus, mas tão cedo eu morrer dessa maneira, eu não aproveitei nada, eu não fiz nada nem para o mundo e nem para ti. E eu falei, isso aí tudo acaba agora dessa maneira. Eu vim para o hospital achando que seria salva, daria uma solução e eu retornaria para o trabalho, e infelizmente não vou retornar mais. E o Senhor me mostra todas as coisas que havia acontecido na minha vida. E ali eu começo a pedir para Jesus que Ele tivesse misericórdia, que Ele me desse uma oportunidade para que eu retornasse, para fazer tudo novamente, diferente, e obedecer a Ele. E aí, nesse momento, eu vejo que o meu corpo está em cima da mesa de cirurgia e eu estou de pé. E eu chego até o doutor, ele está conversando com as enfermeiras, eu pego no braço dele e falo, doutor, eu não morri. E ele não me ouvia. Eu chego para as enfermeiras e pego no braço delas também e falo, eu não morri, vocês estão enganados, eu estou viva. Era o meu espírito que estava ali, o meu corpo tinha vindo a óbito, e eles conversando ali sobre aquela pessoa que tinha morrido. E eu fiquei sem entender, porque eu estava ali, eu estava vendo tudo, as coisas que aconteceu
dentro do hospital, as pessoas, eu via através das paredes, tudo que estava acontecendo ali naquele hospital, as pessoas nas camas, nas enfermarias, e vi o momento que a enfermeira vem com um papel, e nesse papel estava escrito o meu nome, e ela fala para o doutor, o nome da paciente é Edneia Alves dos Santos, e nesse momento eu pensei, sou eu que faleci. Mas como que pode? Eu era jovem ainda, eu pensava que eu tinha a vida inteira pela frente, que eu teria tempo de retornar aos caminhos do Senhor. A desobediência faz coisas. E eu começo a clamar ao Senhor, para que Ele tivesse misericórdia. E nesse momento, eu vou resumir esse testemunho para não ficar longo. E nesse momento, Jesus, Ele me leva para um lugar de muita claridade mesmo. Eu entro por este local de muita claridade e eu começo a sentir uma paz, uma alegria, um amor tão grande, e eu esqueço de todas aquelas cenas que Jesus havia me mostrado, porque nesse momento eu entro num lugar muito maravilhoso. Não sei se era o céu, que lugar que era aquele, mas eu entrei neste lugar. Não vi pessoas, até aquele exato momento não vi ninguém, era só eu e Jesus, era eu e aquela claridade. Não vi Jesus também, né? Jesus, ele se apresenta dessa forma que eu estou relatando. Ele é uma claridade, ele é uma luz, ele é algo glorioso, não tem como você ver nem a face dele, nem nada. Só que daquele clarão que emana tudo aqueles acontecimentos, a paz, o amor, a tranquilidade, a felicidade, descanso, vem tudo dali. E eu caminhava por este lugar e falava assim: Jesus, que bom, nesse lugar aqui eu quero ficar, esse lugar aqui é maravilhoso, jamais eu quero voltar para a terra, eu quero ficar aqui, nesse lugar de descanso. E era um lugar muito silencioso, não havia nenhum barulho. Era um lugar de descanso mesmo, de descanso. Nada ali perturbava. E quando eu penso dessa maneira, daquela luz, daquele clarão, surge uma voz que disse assim: aqui não é o teu lugar. O teu lugar não é aqui. Eu falei: mas como, Jesus? Como não é meu lugar? Ele falou assim: porque você me recusaste. Você recusaste este lugar. Eu só trouxe você para você ver o lugar que você perdeu. O lugar que você perde por ter me recusado. A palavra que ele fala para mim é recusado. E nesse momento eu falo: mas então qual que é o meu lugar? Quando eu penso dessa maneira, eu começo a descer por um túnel. Eu desço por um túnel e começo a clamar, mas é um clamor que não tem explicação. E eu pedia misericórdia, eu pedia perdão, eu pedia oportunidade, mais uma chance. E eu descia aquele túnel, descia aquele túnel. E de repente eu olho para baixo, eu vejo aquela escuridão. Não tem como explicar a escuridão do abismo, do inferno. E nesse momento eu vejo mais túneis. E eu penso assim: meu Deus, por qual desses túneis agora que eu vou descer? Eu pensava, e eu via aquela escuridão. Era vários túneis. E nesse momento que eu penso assim, eu começo a clamar mesmo. Eu falava: Jesus, tenha misericórdia. Tu fez promessas para mim e eu vou morrer dessa maneira. Tuas promessas não aconteceu na minha vida, mas só que eu sabia que as promessas não haviam acontecido porque eu tinha recusado. Toda vez que Jesus me chamava, eu recusava, eu não ia. Eu desobedecia a palavra de Deus, eu desobedecia a ordem que Ele dava. Então eu sabia muito bem que era eu mesma a culpada.
E eu não desisti. Eu falei, eu não vou desistir. Se ele não está aqui, eu sei que ele não está aqui, eu sei que ele pode me ouvir. Ele me ouve sim, eu pensava. Ele me ouve sim. E eu vou clamar até o final. Se ele deixar eu entrar no inferno, eu vou clamar. Eu vou continuar clamando. E eu comecei a falar, Senhor, tu te lembra das tuas promessas? Tu fez promessas para mim. E agora eu morri sem salvação? As tuas promessas não se cumpriu. E eu era uma pessoa que não perdoava, eu guardava mágoa no meu coração. Eu tinha ódio no meu coração. E eu comecei a falar, eu comecei a reconhecer naquele momento que eu sabia que eu ia entrar no inferno. Eu estava descendo, eu ia entrar lá. E eu falei, Senhor, dá-me mais uma chance que eu voltarei, eu pregarei a tua palavra, eu louvarei ao teu nome e direi às pessoas que o céu é de verdade, que o inferno é de verdade, que você é real. E nesse momento eu comecei a reconhecer meus pecados. Assim, foi algo que eu não consigo explicar. A minha alma chorava. E eu reconheci do profundo da minha alma meus pecados. E nesse momento que eu estou ali reconhecendo os meus pecados, e a pessoa desce ao abismo, ele desce consciente. Você não perde a consciência, você lembra de tudo, de tudo. É algo assim, morreu, acabou, não. O seu juízo, a sua sentença já é ali naquela hora. Ou vai para o céu, para o lugar de descanso, ou desce para o abismo. Não tem purgatório, não tem nada disso. Não tem. Eu posso falar com toda certeza, sem medo de errar. Foi o que eu vivi ali, né? E é dessa maneira. Todos que descem para o abismo, que morrem sem Jesus Cristo, ele vai para o abismo. Não tem. Não tem outro jeito, não tem esperança. Entrou lá, acabou-se. Não tem mais esperança, não tem mais como retornar. É algo muito desesperador. E nesse momento, eu olho novamente para baixo, eu vejo uma luz pequena, ela surge do final daquele túnel e ela vem subindo. E nesse momento eu penso, mas será o que é isso? Essa luz, esse clarão aí, essa luz que está subindo, eu pensava assim, e aquela luz vinha de encontro comigo. E era Jesus Cristo que estava vindo para me resgatar, para cumprir as promessas que ele havia feito. E eu fico muito feliz porque na hora que aquela claridade, que aquela luz se aproxima de mim, eu começo a sentir, volta aquela esperança, aquele amor, aquela paz, aquela tranquilidade, aquele sossego. E Jesus vem de encontro e me abraça e me traz novamente para a sala de cirurgia, traz meu espírito novamente para a sala de cirurgia, e eu fico olhando a hora que ele me devolve o meu espírito ao meu corpo ali, em cima da mesa de cirurgia, e aquele clarão permanece ali, e eu pergunto assim, Jesus, mas como que eu vou testificar, dar esse testemunho? Porque eu não viajo, eu não gosto de viajar, eu não tenho formas para viajar, eu não tenho dinheiro. E ele fala assim para mim, eu te levarei, eu vou te levar aos lugares e você vai testemunhar, e você vai falar o que eu fiz contigo, do teu resgate do abismo. E daquela luz vinha aquela voz que falava comigo ali. E eu falo nesse momento, Jesus, se é tu que está aqui ainda comigo, me dê um sinal do teu perdão, do teu amor. E ele me dá esse sinal, né? Só que eu volto para o meu corpo, eu não consigo falar, não consigo me mexer, eu fico ali dessa maneira até o dia que eu ganho alta, né? Que eu saio do hospital ali, eu não consigo conversar com ninguém.
Agora, irmãos, vou falar sobre o que Jesus me mostrou, a maneira como eu ia para a igreja. Eu ia com aquelas roupas apertadíssimas, sensuais, saia jeans apertadíssima, rachada, aquelas saias longas mais com aquela rachadura, com blusas de decote. E nesse momento que eu entrava na igreja, os irmãos tudo tirava a atenção dos irmãos sobre os louvores, sobre a pregação, e Satanás faz isso. Então Jesus me mostrou isso, essa maneira que eu estava vivendo, aquele salto alto que quando eu entrava dentro da igreja com aquela roupa, eu ia requebrando o corpo, chacoalhando, sensualizando e tirando a atenção dos irmãos, e muitas irmãs ficavam revoltadas com aquilo. E ele me mostra todos os meus pecados. Então nós devemos se consertar. As nossas vestimentas não podem chamar a atenção dos homens, não pode fazer as pessoas pecarem, que nós somos responsáveis. E nós devemos servir ao Senhor Jesus Cristo de corpo, alma e espírito. Nós somos três. Então, nós temos que santificar o nosso corpo, o nosso interior. A mesma maneira que nós somos crentes lá dentro da igreja, nós temos que ser crente na nossa casa. Muitas pessoas falam palavrões em casa, xinga, briga, agride. E na igreja ele é santo, na igreja ele não faz isso. Então Deus, ele está vendo tudo, ele está em todas as partes, ele vê tudo, desde o seu nascimento até o dia que você parte dessa terra. Então devemos estar pronto, preparado. As nossas vestimentas não pode estar manchada do pecado, do adultério, da fornicação, da prostituição, a bebedice, a bebedeira, né? Muitos irmãos, um golinho não tem problema, não posso ficar bêbado. É mentira de Satanás. Então Deus me mostrou tudo isso aí durante essa experiência. Aquele filme que Jesus Cristo me mostrou era sobre isso ali. Estou resumindo para não... É a maneira que eu encontrei para poder gravar. Tudo esses pecados aí, Jesus Cristo me mostrou que não devemos cometer. Aquilo que está na Bíblia está certíssimo. A Bíblia é correta. Nós temos que seguir a palavra de Deus. Não tem meio termo. Não tem como nós servirmos a Jesus Cristo e servirmos a Satanás. Ou nós andamos da maneira do mundo ou da maneira de Jesus Cristo. De qualquer maneira, não vai entrar no céu. É o que Jesus Cristo me mostrou. Então, muitos irmãos estão enganados, andando de qualquer maneira, indo para a igreja de qualquer maneira, nas suas casas, andam de qualquer maneira e está achando que está agradando a Deus. Não está agradando. Outro alerta: dentro da igreja, devemos pedir a Jesus Cristo que nos dê o discernimento de espírito, porque demônios estão entrando dentro das igrejas, estão causando, eles estão ali, falam em línguas, imitam as línguas estranhas, as línguas celestiais, eles imitam, porque eles têm poder para fazer isso. Se parece que é de Jesus Cristo, mas não é. Irmãs com o espírito da pombagira em cima de altar, o que Jesus Cristo não quer que aconteça nas igrejas, né? As irmãs de qualquer maneira, toda maquiagem, toda produzida, parece que está indo para um filme de cinematográfico. Então, Jesus Cristo, ele é humilde, ele é simples, ele é manso, ele é humilde. Jesus Cristo, ele não muda a voz para falar com ninguém. Ele fala claramente, ele não usa firulas para falar, não. Ele fala da maneira que eu vou entender. Então, muito cuidado. Um alerta para a igreja, muito cuidado. Muitas línguas estranhas. Esses cai dentro das igrejas, toma cuidado. Que ninguém cai na presença de Jesus Cristo. Jesus Cristo só nos levanta e nos fortalece, né? Então, muito cuidado. As danças dentro das igrejas, as igrejas estão se corrompendo, profanando o templo santo, né?
As igrejas estão de qualquer maneira. A igreja é um lugar que nós vamos para orar, cantar louvores a Jesus Cristo, não para dançar, que nem muitas igrejas aí estão fazendo teatro dentro das igrejas. Jesus não se agrada disso, ele não está se agradando. Nós devemos buscar a ele. Isso não importa para Jesus. Se você vai dançar, isso aí ele não quer nem saber, ele quer que você tenha uma intimidade, que você conheça ele, através da Bíblia, através da palavra. Ele não quer saber se você canta bonito, se você canta feio. Ele não está interessado em fazer você uma estrela. Ele quer uma pessoa simples, humilde, uma pessoa que tem amor pelas almas, e é dessa maneira que vamos entrar no céu. Caso contrário, está perdendo tempo. E Jesus Cristo, ele me fala, na hora que ele me retorna pro meu corpo ali, que fica aquele claridade muito grande ainda na sala de cirurgia, e ele me disse assim, eu falei, Senhor, eu fiquei preocupada, as pessoas não vão acreditar nisso, nesse testemunho. Ele falou, não se preocupa, você somente testifica, porque quem vai convencer as pessoas do pecado e que esse testemunho é verdadeiro é o Espírito Santo. É ele que testifica a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então ele falou para mim não se preocupar, que era para mim falar que o céu é real, que o inferno também é real. E depois que entrar lá, pode clamar misericórdia do jeito que querer. Lá não tem misericórdia. Entrou lá, é para a eternidade. Então, vamos cuidar para não perdermos a salvação, não recusar o chamado de Jesus Cristo e a cada dia se purificar, se limpar das imundícias do pecado. Devemos andar na contramão do mundo. Aquilo que o mundo faz, nós não podemos fazer. Aquilo que o mundo pratica, nós não podemos praticar. Porque nós somos santos, nós temos que ser imitadores de Jesus Cristo. Ele foi santo, então nós temos que ser santo. E não é de qualquer maneira. Muitos pastores dizem, Jesus só quer o coração. É mentira de Satanás. Almas estão descendo para o abismo por causa disso. Muitos pastores não querem pregar salvação. Se prega sobre salvação, sobre santidade, sobre as vestimentas, as igrejas ficam vazias, as pessoas não querem ouvir a verdade. Mas Jesus mandou, pregue a verdade. A verdade vocês têm que pregar para que naquele dia eles não terão desculpa. Não terão desculpa. E Jesus Cristo está levantando um batalhão de pessoas para pregar a verdade, para combater o falso evangelho, esse falso evangelho aí que é de prosperidade, que é só de oba-oba, que o crente não pode passar tribulação, que o crente não pode passar luta, que o crente tem que ter os melhores carros, que o crente só tem que andar de avião, que o crente não pode andar de chinelinho havaianas. Então Jesus está levantando um batalhão para guerrear contra Satanás. E dentro das igrejas, Satanás já está dentro das igrejas. Temos que tomar cuidado, porque ele já está infiltrado dentro das igrejas. E muitos estão achando que é Jesus Cristo, e não é. Satanás já está. Então, um alerta para a igreja despertar, buscar em oração, discernimento espiritual. Então, tudo isso nós temos que buscar e pedir a Jesus Cristo todos os dias, para que nós não perdemos a nossa salvação, que nós não sejamos enganados por Satanás. Como muitas almas foram enganadas, desceram para o abismo, sem salvação. Meus queridos, este vídeo realmente é um alerta importante para nossas vidas. Meus amados, fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, mais uma vez, convido você a se inscrever, ativando o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. Deixe o seu like para nos apoiar e compartilhe com mais pessoas.
Muito obrigada, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.